bem, já que a gente está falando de luto, vamos falar das 5 fases, 5 estágios do luto, 5 estágios desse processo que a gente passa depois que o ente querido, o nosso amigo, falece. A Elisabeth Kübler-Ross, foi uma psiquiatra suíça e ela, com as suas pesquisas sobre as relações do luto, ela percebeu que basicamente todo mundo passa por mais ou menos aí 5 fases, né? 5 estágios de personalidade, comportamento, emoções, quando ela está passando pelo processo de luto. Esses 5 estágios, ela também pesquisou, ela também define que são importantes e são de extrema importância que a gente passe por todos eles. Eu vou trazer quais são os 5 e explicar como que eles funcionam. E antes de trazer eles, eu quero que você entenda aqui. Primeira coisa, o tempo que a gente passa em cada estágio depende de cada pessoa, obviamente. Algumas pessoas, elas têm mais dificuldade de passar pelo luto, outras pessoas podem ter mais facilidade, algumas pessoas vão ficar mais tempo em alguma fase ou outra, e eu gostaria que você entendesse que quando alguém não passa por todas essas fases, né, todo esse processo que eu vou trazer agora, provavelmente essa pessoa ela vai ter problemas de um luto mal resolvido, essa dor vai se estender junto com ela. Então vamos lá descobrir quais são esses 5 estágios? Bem, o primeiro estágio do luto é a negação, é aquele momento que a gente não quer acreditar, que a gente pensa, putz, por que que isso aconteceu? Por que que isso está acontecendo? Não é possível, deixa eu ver, é normal que isso aconteça. A gente percebe, por exemplo, em hospitais, quando o médico fala, né, olha, eu vim aqui trazer a notícia que o seu pai faleceu. É muito comum que as pessoas vão lá querer ver o corpo, elas negam a informação. E lembra que eu falei no último vídeo da importância da gente incentivar o luto? Se você não deixa a pessoa passar por esse momento, ela pode ficar presa na negação para sempre. Então é muito importante que a gente permita que a pessoa tenha contato na medida do possível, claro, para ela poder sair desse estágio da negação. Bem, o segundo estágio é a raiva, e aí a gente sente raiva de todo mundo, é raiva do médico que não cuidou, da gente que poderia ter feito alguma coisa, da pessoa que não se cuidou e por aí vai. É normal que a gente sinta esse ódio, essa fúria, até porque é algo que está descontrariando a gente. Se a gente gostava da pessoa, a gente não quer que isso aconteça. E mais uma vez, se você tem alguém perto de você para te acolher nessa hora, né, para permitir que você sinta a sua raiva na medida certa, na intensidade certa, sem, né, atrapalhar, sem prejudicar alguém, a gente vai ver que esse é um estágio natural e vai acontecer, com certeza. O terceiro estágio, a gente chama ele de barganha, que é quando a pessoa ela começa a tentar negocia com Deus, com a morte, com o que for, né? Então vamos pensar nessa pessoa que recebeu a notícia da morte de um ente querido, e aí primeiro ela começa a negar, ela fica muito furiosa e ela começa geralmente a pedir para Deus, faça que isso não seja verdade, ela faz promessa, ela tenta, sei lá, combinar consigo mesma, ela parte toda a espiritualidade dela, ela coloca nesse momento de barganha. Só que é natural que esse momento passe também, até porque a pessoa começa a perceber que a morte ela é inevitável. E aí, mais uma vez, volta, né, o que a gente está trazendo de ideia nesses vídeos. Se a gente tem um contato natural, saudável com a morte no nosso dia a dia, se a gente realmente sabe que ela é inevitável e não só como um ditado popular, a gente consegue passar por essa fase tranquilamente também. Tranquilamente assim, né? A gente não fica preso na fase, mas a dor do luto continua lá. O quarto estágio a gente chama de depressão, que finalmente é a fase, acho que todo mundo conhece, né? Que é aquele momento que a gente só se sente muito melancólico, muito triste, e sim, é super importante que a gente passe por esse momento. E aí até o próximo vídeo eu vou trazer um exemplo legal para a gente entender sobre esse momento, essa fase do luto, de depressão, que não é às vezes só no momento do velório, a gente vai sentir isso 1, 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, dependendo do objeto que a gente está sentindo luto. Mas assim, a Elisabeth Kübler-Ross, ela estudou o que era normal de acontecer. Então é normal que a pessoa fique triste, sabe? É interessante você tentar acolher alguém que está de luto, mas é interessante que essa pessoa passe
por esse momento de tristeza, para ela poder reorganizar os seus sentimentos e seguir em frente. E por último, o quinto estágio do luto é a aceitação. É quando a gente passa por toda essa dor e a gente aceita, beleza. A pessoa faleceu, vai ser horrível a vida sem ela, mas devemos continuar. E bem, às vezes a gente aceita logo no começo, só que a gente continua tendo raiva, tendo culpa, barganhando e por aí vai. E é como eu disse, às vezes as fases assim, elas não vão seguir essa ordem cronológica, ou a gente vai sentir elas um pouco mais do que outras, mas é importante que a gente passe por todas elas para elaborar um sentimento de luto muito mais saudável.